Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Quero parabenizar você que está aqui comigo. Já estamos no 22º capítulo. Você é vitorioso de estar aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo me ouvindo. Parabéns para você. Por intercessão da Virgem Maria, estamos juntos. E eu quero agora convidar você a curtir, a compartilhar, a fazer os comentários, como que, se você é de uma paróquia diferente da que eu frequento, como que é aí na sua paróquia? O que você está vivendo na sua paróquia? O que te incomoda aí na sua paróquia? E também a gente tem, ontem a gente levantou isso lá na igreja no final da missa. Sempre tem um grupinho assim que meio que se aparta dos demais, né? A debandada. E a gente realmente, ela sai realmente para um caminho contrário. Eu não sei se vocês já viram aqueles memes com aquelas fotos em que as pessoas estão indo em uma direção e aí tem uma que está indo no sentido contrário. Pois é, aí nós temos esse grupinho ali na paróquia em que eu faço parte. E nós fomos comentar a atual situação da igreja, né? Essa crise da igreja que vem se estendendo aí por 60 anos efetivamente. E aí nós chegamos a um quesito. Tá, se esse caminho sinodal, que se encerra em outubro do ano que vem, mas a gente sabe, nós sabemos que esse ano já vai começar a sair, porque quando terminar esse caminho sinodal, com certeza vai sair coisas que eles vão começar colocando, entendeu? Dentro das igrejas, das dioceses, nas paróquias, que aí até Deus duvida. Mas caso aconteça o que realmente está sendo proposto, o que você faria? Você continuaria nessa estrutura? Viria? Se você estivesse aguardando a Santa Missa, porque assim, agora parece que as pessoas estão realmente meditando sobre o silêncio, de tanto o padre pedir. E todo mundo em silêncio, compenetrado, esperando a Santa Missa. Se você está aí na sua paróquia, você está aguardando o início da missa. E aí entra a procissão de entrada, e quando você olha, depara com uma mulher ou um homem casado. Ou, eu creio que até o homem casado, beleza, mas eu creio que eles vão querer liberar o casamento para o sacerdócio. Porque a gente sabe, né, do que está acontecendo dentro da igreja, que já existe. Padres aí com mulheres e tudo, e no decorrer da história, geralmente, sempre existiu. Até papas. Mas aí você entra e vê se, nossa, aquele papa tem aquela ministra e tal, e eles assumiram o casamento. Você ficaria nessa Santa Missa? Se entrasse uma mulher para celebrar, você ficaria nessa Santa Missa? É claro que eu pergunto se você ficaria nessa Santa Missa, mas eu sei que isso não é a missa. Mas você ficaria? Responde aqui nos comentários se isso vier a acontecer. O que você faria? Levantaria, iria embora? O que você faria? Então, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade e rezando a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. E vamos pedir a ela para que ela interceda junto a nós, seus filhos. Eu creio que aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo temos muitos consagrados à Virgem Maria. Né? Somos acorrentados a Jesus Cristo por intercessão dela, por intermédio dela. Então vamos rezar essa oração belíssima e que Nossa Senhora nos conceda a graça da sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários,
e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo que é justo. Todo bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Pois é, inicialmente eu deixei essa pergunta para vocês muito da gente se pensar mesmo. E ontem, como eu comentei com vocês, que a turminha, né, que debanda pro outro lado, e aí nós conversamos, e assim, tinha uma senhora já, e ela até comentou, ela falou assim, ai André, eu acho que eu não viria mais. E aí um também falou, né, não participaria mais. E aí surgiu o comentário, nós lembramos, né, de todas as meditações de Bento XVI, no início do seu ministério papal, ele enquanto Papa, em que várias vezes ele comenta, né, a respeito do relativismo, que o modernismo e o liberalismo já tinham entrado dentro da igreja. E o mais triste seria ser o relativismo, que esse daí seria realmente a crise do século. E que a igreja, ela iria voltar aos 12. E isso a gente consegue observar diante das estatísticas que vem sendo publicada, isso no mundo inteiro. O padre Duarte Lara, ele comentou que lá em Portugal, enquanto aqui no Brasil são 40% de católicos, segundo o censo do IBGE, isso atualizado já, 40% de católicos. Porém, 8% só vão à missa. Em Portugal, não chega a 4%. E aí o padre Duarte Lara ainda faz a seguinte pergunta: desses que vão à missa, quantos se confessam periodicamente? Quantos tentam se manter em estado de graça? Quantos recebem realmente Jesus Eucarístico piedosamente em estado de graça porque se confessa constantemente? Porque os sacerdotes vários, Padre Duarte Lara, Padre Braulio D'Alessandro, Padre José Augusto, Padre Paulo Ricardo, Padre Overlan, os nossos párocos aqui da minha diocese, os 2 párocos, na semana do Recírio, Padre Guilherme, Padre Mateus, Padre Antônio, todos eles dizem que a fila da comunhão é enorme. Precisa-se de ministro para ajudá-lo a dar Jesus Eucarístico. A fila da confissão. Entra semana e sai semana. E a fila da confissão não cresce. Pelo contrário, está diminuindo. E aí fica essa pergunta para você. O que você faria se realmente essa igreja sinodal, que nós chamamos, né, realmente se efetivar? Nós fomos cozinhados a banho-maria, né, e fazemos parte dessa igreja conciliar. Mas, e essa igreja sinodal que está por vir? O que você faria se acontecesse isso na sua paróquia? De entrar uma padra ou um homem casado para celebrar a missa. Ou mesmo que não seja a missa, uma celebração. Você entra lá, uma mulher toda vestida e tal. Você ficaria? Então fica aí essa pergunta. Meditemos aí, rezemos pela igreja, continuemos em oração. Vamos iniciar então a leitura? Então, hoje nós iremos fazer a leitura já do capítulo 22. Parabéns para você por ter chegado aqui. Então, o arcebispo Lefebvre e a resistência tradicionalista.
O arcebispo Marcel Lefebvre, padre fundador do Coetus Internationalis Patrum CIP, ou Grupo Internacional de Padres, foi um dos principais bispos antimodernistas que participaram do Concílio Vaticano II. Ele verbalmente rejeitou o que chamou de falso ecumenismo, que procurava a união eclesial de outra forma que não a conversão à fé católica. Ele se opôs ao decreto do concílio sobre liberdade religiosa. Ele se opôs à colegialidade episcopal em favor da supremacia papal. Como um católico francês, ele veemente se opôs à maçonaria e ao espírito da Revolução Francesa. Mas o arcebispo Lefebvre tornar-se-ia conhecido sobretudo por sua rejeição do novo usordo da missa de Paulo VI. A liturgia foi um divisor que separou dos demais. O arcebispo Lefebvre, como superior da congregação do Espírito Santo, ficou profundamente decepcionado com os resultados do Vaticano II e ainda mais preocupado com as liturgias sendo elaboradas por Buguigny sob o Papa Paulo VI. Para buscar consolação em sua vocação, ele viajou a Pietrelcina, Itália, em abril de 1967, para encontrar com o Padre Pio e pedir suas orações e bênçãos para o vindouro capítulo geral da Congregação do Espírito Santo. Temendo que o espírito de angionamento do Vaticano II infectasse sua ordem religiosa, o Padre Pio, ao invés de pedir a bênção de Lefebvre, beijou seu anel episcopal e se dirigiu ao confessionário. Ai, que coisa mais linda, né, gente? Um santo. Sou apaixonada em São Padre Pio. Para mim é um modelo de sacerdote nos últimos tempos. Infelizmente, muitos dos membros da Congregação do Espírito Santo estavam dispostos a implementar as novas reformas do Vaticano II. Já um homem idoso, Lefebvre, decidiu que era melhor propor a sua renúncia da posição superior em 1968. Durante a disputa da intervenção de Ottaviani, de 1969, que foi, na verdade, o projeto de Lefebvre e não de Ottaviani, Lefebvre recebeu permissão do bispo local de Fribourg para criar um seminário na cidade com 9 seminaristas. Em novembro de 1970, o bispo estabeleceu para arcebispo Lefebvre e a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X. Hoje é a chamada SSPX, né? Como uma união piedosa em uma base provisória por 6 anos. Esse foi o único seminário no mundo que não celebrou o novo usordo na missa do Papa Paulo VI. O arcebispo Lefebvre celebrou apenas as liturgias de 1962, usando o missal emitido pelo Papa João XXIII antes dele convocar o Concílio do Vaticano II. A formação do seminário incluiu também um treinamento teológico tradicional em Santo Tomás de Aquino e a teologia moral segundo Afonso de Ligório. Bom, no próximo encontro, hoje eu vou ler só esse capítulo, né? Hoje é 28 de outubro, sábado. Dedicamos esse dia a São Judas Tadeu. Hoje é dia de São Judas Tadeu. Inclusive eu comentei no vídeo anterior que a paróquia em que eu recebi os sacramentos principais, primeiro a Eucaristia, a Crisma, foi lá na paróquia São Judas Tadeu em Itapevi. Tenho um grande amor por essa paróquia hoje, como eu comentei, eu não lembro se eu falei no vídeo anterior, que ela foi reformada, né? Então, assim, aquele estilo barroco que ela tinha, né, foi retirado. Então, ela tá toda, só a frente dela que permanece igual, né?
mas dentro dela é toda modernista. Toda, o altar, né? Então, assim, eles reformaram muita coisa lá, então, assim, ela não está mais com o altar quando eu conheci. Inclusive, eu cheguei a comentar que no altar, lá na paróquia São Judas Tadeu, Jesus morto, porque lá nós fazemos a procissão de Cristo morto. Jesus morto ficava embaixo do altar. Então, quem tivesse a curiosidade de ver, quando não estivesse celebrando a missa, estivesse visitando a paróquia e subisse no altar e desse a volta, você viria ele que estava lá embaixo. Ele ficava lá guardado lá embaixo. Aí ele era retirado quando tinha a procissão de Nosso Senhor morto. Mas ele ficava embaixo do altar. Hoje eu não sei falar para vocês se ele está, porque eu não fui ver. Eu já participei de missa lá de Natal. Participei lá de algumas missas quando eu vou passear na casa do meu pai. Mas eu não tive essa curiosidade de ver, né? Mas antes era assim. Mas então eu vou deixar para o próximo capítulo, tecer alguns comentários. Agora, quanto esse capítulo aqui, o 22, a respeito de Dom Lefebvre, que foi realmente um dos que se opôs mesmo ao Concílio do Vaticano II. Infelizmente, ele não conseguiu, né? Foi só mais um João Batista gritando no deserto. E mesmo porque, lendo vocês que estão aqui me acompanhando do Clube do Livro desde o início, a gente sabe que, na realidade, o Bugini, ele já tinha mexido na missa do rito romano. Então, quando João 23 recebe essa missa no rito romano, ela já tinha sido mexida já com Pio XII. Então, eles tiraram muita coisa da Semana Santa. E, inclusive, né, comentei, e está lá nos primeiros vídeos, né, a questão das oitavas de Pentecostes. Né, quando Pio XII foi celebrar e foi buscar lá no missal, cadê? Foi tirado, mas tiraram. Não, o senhor aprovou. Então, quer dizer, muita coisa já veio sendo modificada por Bugini antes, realmente, de João 23. Né? Então, assim, essas coisas, elas veio. As alterações que são feitas, meus caros, elas não são feitas da noite para o dia. Né? E percebe-se que durante esses 60 anos, nós não conseguimos identificar. Primeiro porque eu nasci após o Concílio do Vaticano II. Então, para mim, eu fui criada, eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, fiz a minha crisma, né? Para mim estava normal. Como eu creio que para todos que fazem parte aqui do Clube do Livro, que nasceu após o Concílio do Vaticano II. É normal, né? Tudo estava normal. Só que, meus caros, eu percebo aqui que não está normal. Não tem nada normal. Só que, graças a Deus, eu agradeço a intercessão da Virgem Maria, que acordamos. Acordamos e muitos. Tem uma grande parcela aí de católicos que estão buscando a verdade e que estão realmente querendo ser católicos. Não querem fazer parte dessa igreja conciliar e nem dessa igreja sinodal. Queremos ser católicos. O que nós precisamos para a nossa salvação é ser católicos. Então, a gente precisa pedir muita intercessão da Virgem Maria. Eu creio que ela, no decorrer da leitura desse livro aqui, escrito pelo Taylor Marshall, ela tem intercedido muito por todos nós. E eu não sei vocês que fazem parte do Clube do Livro, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai conhecendo professores que são especialistas, né, no Concílio do Vaticano II, eu mesmo, né, o bispo que teve no CDB,
me fugiu o nome aqui agora, inclusive fez o prefácio aqui do livro do Taylor Marshall, me fugiu o nome, gente, perdão. Mas muitos estão acordando para tudo que está acontecendo na igreja. Mas muitos ainda vão continuar sendo cozinhados a banho-maria, vão ficar, entendeu, nessa água fervendo realmente aos poucos e vai permanecer no erro, por comodismo, por medo de carregar a cruz, por medo de renunciar realmente o pecado em que vive, né? Simplesmente por essas ideologias implantadas dentro da igreja que o importante é ser feliz. Não, Deus quer a sua felicidade, sim, realmente, Deus quer a nossa felicidade, mas não é aqui na terra, meus caros, é lá no céu. Nós precisamos realmente ter a consciência plena de que nós nascemos para amar a Deus. E esse amor a Deus é para que Ele nos leve ao céu. Nós só vamos ter felicidade plena quando estivermos no céu, contemplando a face do Divino Pai Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Imaculada. Então vamos agradecer esse momento, a Virgem Maria, né? E eu espero vocês no próximo encontro, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá. Não esqueça de comentar aqui as perguntas que eu fiz no início do vídeo. O que você faria se você estivesse aguardando a Santa Missa e de repente entra uma pessoa estranha para a celebração que não seja um sacerdote verdadeiro? Você sairia ou você ficaria? Até lá.